Vamos lá para mais uma resenha no canal. Olha isso, fala, Nação Rubro-Negra. Estamos começando mais um giro de informações sobre o nosso Mengão. E hoje, nesta edição do Mengão em 60 segundos, todos os dias a partir das 6h15 da manhã, temos muitas informações. Uma verdadeira carreta furacão de notícias importantes e quentes sobre reforços e movimentações do Mengão. Traremos tudo para você entender sobre a confirmação da possível chegada de R. Mina para jogar no Mengão. Antes de dar as notícias, sei que é chato ficar pedindo, mas para não perder nada do canal você precisa se inscrever. E seja mais um dos muitos torcedores inscritos aqui. Nação, atenção, olha isso. Antes de falar sobre R. Mina, vamos trazer uma notícia que acabou de sair. Fresquinha. Tite surpreendeu a torcida do Flamengo ao compartilhar uma informação reveladora sobre De La Cruz após a vitória por 4-0 sobre o Audax na estreia do Campeonato Carioca de 2024. O Mengão teve um desempenho destacado na partida disputada na Arena da Amazônia, em Manaus, garantindo os 3 pontos sem dificuldades, com gols de Léo Pereira, Pedro, Everton, Cebolinha e Varela. Após o confronto, a equipe principal do Flamengo se prepara para uma viagem aos Estados Unidos, onde realizará sua pré-temporada. O retorno ao estadual está programado para o dia 30, véspera do confronto da 5ª rodada contra o Sampaio Corrêa, com a equipe sub-20 assumindo o papel principal até então. Apesar de La Cruz, principal reforço na janela de transferências, está regularizado no bid da CBF, ele não foi inscrito a tempo para participar da estreia no estadual. Tite revelou nos bastidores que o meia uruguaio, durante seu treinamento, busca ser uma opção valiosa para o mais querido em diversas posições, surpreendendo os torcedores com essa perspectiva para a temporada. Abre aspas, ontem treinado em 2 funções diferentes, de segundo meio-campista e de um externo que flutua para que a passagem do lateral aconteça. Tem muita qualidade técnica. Tem um link com o Arrascaeta, diz. Eles já pensam e já têm uma sintonia. Então, você tem a possibilidade de jogar com 4 jogadores de articulação ou de jogar com 2 pontas de velocidade. A equipe ganha com isso, acrescentou Tite. Agora, vamos atualizar tudo sobre a viagem de Braz para a contratação de Matias Vinha. Negociação na Europa assegura novo reforço para o Flamengo. Braz e Spindel concretizam acordo. A parceria entre Flamengo e Tite continua a se fortalecer, proporcionando um início empolgante para a nova temporada antes da viagem para os Estados Unidos, onde o time disputará 2 amistosos de pré-temporada. Após a vitória por 1-0 sobre o Audax no Campeonato Carioca, o treinador rubro-negro compartilhou abertamente suas expectativas em relação à atuação da diretoria no mercado de transferências durante uma coletiva de imprensa. Abre aspas, a busca não é para quantificar, mas sim para qualificar. Se for para buscar alguém que não te traga um up, tem que dar espaço para bar. É para vir que venha de nível, sinalizou o comandante. Tite vai além sobre o que o elenco precisa para ter o nível aumentado ainda mais. O Flamengo precisa de atletas de nível para competir. Se for mais ou menos, não. Completou o encontro inicial entre Marcos Braz e Bruno Spindel na Europa, ambos buscando oportunidades para o Flamengo, teve um desfecho favorável. Matias Vinha está confirmado como novo reforço do mais querido. Após extensas semanas de negociações, o lateral esquerdo chega com um potencial significativo, prometendo uma concorrência acirrada pela posição com Ayrton Lucas. Tite agora se depara com a difícil decisão de escolher o titular. Nas próximas horas, Matias Vinha deverá ser oficializado como novo reforço do Flamengo. Acordo firmado, restando apenas a revisão dos documentos e assinatura do contrato, destaca o repórter Bruno Lemos. Vinha encontrava-se emprestado ao Sassuolo durante a atual temporada, 2023 e 2024, do futebol italiano. O lateral esquerdo, de 26 anos, contribuiu com 3 assistências em suas participações até o momento na competição. Agora vamos trazer tudo sobre a situação que ainda não é muito confortável para o nosso príncipe da Gávea. Mudança de rumo. Landim envia mensagem clara ao empresário de Gabigol sobre renovação. O Flamengo iniciou sua participação no Campeonato Carioca com uma vitória convincente de 4-0 sobre o Audax Rio, em Manaus. Em seguida, a equipe titular partiu para os Estados Unidos, onde disputará 2 amistosos contra o Philadelphia Union e o Orlando City. Ao desembarcar no território norte-americano, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, foi questionado sobre a possível renovação de contrato de Gabigol com o clube e dirigiu uma mensagem direta ao empresário do jogador, Júnior Pedroso. Isso ocorreu porque Pedroso havia afirmado, em entrevista ao GE,
que havia um acordo entre Flamengo e Gabigol para a renovação do contrato. No entanto, Landim esclareceu que nada foi definido entre as partes e que a situação será resolvida nos meses seguintes. Eu desconheço a cor. Acho que ele que falou isso. Ele que tem que explicar com quem ele fez acordo. Eu nunca conversei com ele sobre isso. Quem toma decisão no Flamengo, e todo mundo sabe, sou eu. Eu nunca tinha tomado nenhuma decisão a respeito de contrato nenhum com o Gabriel nesse período todo, revelou. Durante esta janela de transferências, uma das histórias que mais intrigou os torcedores e causou apreensão foi a negociação de Gabigol com o Corinthians. Após uma série de reviravoltas, o alvinegro acabou desistindo da contratação. No meio desse cenário, surgiu a discussão sobre a renovação de contrato de Gabi com o Flamengo. Com o atual vínculo válido até dezembro de 2024, o jogador já possui a permissão para assinar um pré-contrato com qualquer equipe a partir de junho. Rodolfo Landim forneceu mais detalhes sobre as negociações. É óbvio que as conversas existem com todos os jogadores e todos os empresários. É um fato contínuo, mas todas as negociações terminam retratadas em contratos assinados. Que eu saiba, nunca chegou nem perto disso. Houve conversas, mas vão evoluindo, destacou. Dessa forma, a saga envolvendo Gabigol promete mais alguns capítulos nos próximos meses, mas tudo indica que o atacante permanecerá no rubro-negro. A incógnita reside no momento exato em que o acordo será oficializado. Apesar da resposta incisiva ao empresário de Gabigol, Landim adotou uma abordagem mais amena ao falar sobre o atacante, ressaltando toda a sua trajetória notável na equipe do rubro-negro, onde se destacou como herói em 2 conquistas da Libertadores. Abre aspas, o importante dizer o seguinte: Gabriel é nosso jogador, é um ídolo do Flamengo, é um jogador que a gente adora e a gente adora. A gente ainda enxerga uma possibilidade enorme. Gabriel tem 27 anos, é um grande ídolo do Flamengo, destacou Landim. Enquanto Landim mantém uma postura cautelosa em relação a Gabi, a torcida, apesar do afeto pelo jogador, experimentou um período de apreensão com o camisa 10, especialmente após uma entrevista no Podpah, na qual ele insinuou a possibilidade de jogar no Corinthians. Contudo, o presidente tem uma perspectiva diferente sobre a situação. Abre aspas, uma vez cheguei a comentar que quando a gente fez uma pesquisa para avaliar quem era o maior ídolo do Flamengo para o nosso museu, a pessoa mais votada foi o Zico, e o segundo mais votado foi o Gabriel. O Zico tem 70 anos de idade, e o Gabriel tem 27. Zico tem a imagem ligada ao Flamengo até hoje, finalizou. Agora vamos trazer atualizações fresquinhas sobre Thiago Alcântara, confirmado agora. Thiago Alcântara receberá salário de 4,5 milhões de reais no Flamengo. Marcos Braz e Bruno Spindel estão atualmente na Europa, buscando reforços para a equipe carioca. Até o momento, o Flamengo concretizou apenas a chegada do meia de La Cruz neste ano, enfrentando mais saídas do que chegadas. Embora tenham surgido especulações sobre alguns nomes no mercado, a abordagem da gestão tem sido mais discreta. Negociações para reforçar a defesa, como a de Léo Ortiz, foram temporariamente deixadas de lado devido a complicações no acordo. A diretoria enfrenta desafios não apenas na contratação de novos jogadores, mas também na renovação de contrato. Isso foi evidenciado com Bruno Henrique, atualmente, com Gabigol, sobre o qual o presidente se pronunciou oficialmente. Durante a viagem à Europa, um dos alvos da diretoria é chegar a um acordo para a contratação de Thiago Alcântara. O jogador do Liverpool, atualmente se recuperando de uma lesão no quadril, planeja retornar aos gramados em fevereiro. Com 32 anos, Thiago ainda é um atleta valioso, o que complica as negociações, além do desafio de um salário mensal de 4,5 milhões de reais, considerado elevado nos padrões do futebol nacional. No entanto, o interesse do mercado árabe no jogador pode diminuir as chances do Flamengo. A proposta financeira do mercado árabe excede significativamente o que o clube carioca poderia oferecer, tornando a competição mais acirrada. Para superar essa concorrência, a diretoria precisa trabalhar nos bastidores, aproveitando o apelo emocional do jogador pelo esporte, uma vez que o mercado árabe é percebido como atrativo principalmente pelo aspecto financeiro. Apesar das dificuldades, a gestão continua empenhada na contratação de Thiago Alcântara, alinhada ao objetivo de fortalecer o elenco e atender às solicitações do técnico Tite,
correndo contra o tempo para garantir a chegada de reforços o mais rápido possível. E agora, torcedor rubro-negro, deixe sua opinião sobre as notícias e até aqui demonstre sua paixão pelo Mengão e deixe seu like para continuarmos com as informações do Mengão. E uma possível bomba no mercado da bola. Yerry Mina expressa interesse em assinar com o principal rival do Palmeiras e se prepara para retornar ao futebol brasileiro. O zagueiro colombiano, atualmente vinculado à Fiorentina, um tradicional clube italiano, pode em breve agregar seu nome a outros importantes retornos ao cenário brasileiro. Aos 29 anos, Mina ganhou destaque no futebol brasileiro durante sua passagem pelas fileiras do Palmeiras entre 2016 e 2017. Mesmo em um curto período, o defensor, conhecido não apenas por suas habilidades, mas também por suas celebrações dançantes, conquistou o carinho da torcida. No entanto, desde então, Mina enfrentou dificuldades para se estabelecer na Europa. Transferido para o Barcelona, teve poucas oportunidades antes de ser vendido ao Everton, da Inglaterra. Sua permanência lá durou até a última janela de transferências, quando fechou o contrato com a Fiorentina. Agora, há rumores de que Mina esteja próximo de um retorno ao futebol brasileiro, mas para outro clube. O Flamengo, segundo o portal Flaweb, está em negociações para sua contratação durante a visita à Europa. Além das conversas por Mina, o clube também explorou a possibilidade de adquirir o defensor colombiano. Mina, por sua vez, manifestou o desejo de jogar pelo Flamengo. Os empresários deram aval para o clube carioca apresentar uma proposta oficial, e o zagueiro acumula apenas 7 jogos desde que chegou à Fiorentina. Além de seu papel no cenário europeu, Mina, aos 29 anos, continua sendo uma peça-chave na seleção colombiana. Na Copa do Mundo de 2018, o zagueiro impressionou ao marcar 3 gols em 3 jogos nos quais participou. E assim encerramos mais uma edição do Mengão em 60 segundos, trazendo as últimas notícias que bombam sobre o Mengão. Fique sempre ligado nos vídeos, demonstre toda a sua paixão pelo Flamengo nos comentários. Fique ligado para as próximas atualizações. Gostaríamos agora de ouvir a sua opinião. É importante lembrar que seu feedback é valioso para nós. E também deixe aquele like e seja mais um dos muitos torcedores inscritos aqui no canal. Obrigado pela audiência e já vamos deixar também para vocês outro vídeo na tela com outra notícia quentinha. Agradeço por ter assistido o vídeo e trarei qualquer novidade em primeira mão para vocês. Já fica um abraço do Alex.